Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Mestre Maior. Que Ele nos dê a bênção necessária a cada um de nós na noite de hoje, para que a gente possa refletir um pouquinho. A casa espírita, ela serve de abrigo para a nossa alma, né? Para que a gente possa, de fato, dentro de um templo onde se fala de Deus, se fala do bem, se fala do servir, se fala do conhece-te a ti mesmo, ela proporciona a cada um das pessoas que adentram a paz e a bênção necessária para que a gente possa ir pegando um pouco desse combustível para continuar a lida. Porque a vida lá fora ela não está fácil, né? O caos está instalado, né? Todas as notícias, tudo que a gente observa, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, acaba levando a criatura humana para o materialismo de fato, né? Para as coisas desse mundo, e parece que as pessoas que coordenam, né, tudo isso acabam acreditando que a vida é só o aqui e o agora. Por isso que o egoísmo, o orgulho ainda permeia, né, os horizontes da Terra, né, ainda permeia os corações humanos, a inveja, né, todos esses sentimentos contrários à evolução, sentimentos contrários à caridade, que são sentimentos materiais. Orgulho, inveja, ambição, egoísmo, tudo isso não são sentimentos sublimes, de espíritos superiores. Então eu sempre falo que são sentimentos materiais, que acabam nos arrastando de fato para a matéria. No último domingo, eu fui para o sepultamento da mãe de uma amiga, de um amigo, um grande amigo meu, e eu vou para alguns, eu não vou para muitos, mas pessoas bem próximas eu acabo indo, e lotado, realmente tinha muita gente, e é um momento bem propício para as pessoas refletirem sobre a vida, né? E aí eu começo a observar, né, as conversas, não que eu seja curioso, fofoqueiro, mas eu começo a observar as conversas, né? 2 conversando, 3 ali conversando, 4 aqui, e as conversas giram em torno ou da pessoa que ali desencarnou, né, que é uma pessoa boa, isso, aquilo, que fez, o que deixou de fazer, ou em torno da vida. Está vendo a vida como ela é passageira, ela é rápida, né, é um sopro, né, o que a gente faz, isso, aquilo, outro. E de fato são momentos significativos que servem de convite para que a gente pense sobre a vida. Mas na maioria dos casos, nós ainda que estamos ainda contaminados com o comportamento da Terra, aquilo é um momento passageiro. Logo, logo, nós nos esquecemos dessa nossa estadia temporária na Terra e passamos a viver as coisas do mundo. Isso é natural ocorrer, né? De fato, não cabe a gente que está expondo, né, trazer, sempre eu relembro isso. Às vezes as pessoas, nós temos que ser assim, nós temos que ser assado, mas você é assim? Você é assado? Né? Porque muitas vezes nós vendemos ideias das coisas que não funcionaram para a gente. Nós tentamos convencer as pessoas a seguir caminhos que a gente nunca percorreu. Nós tentamos falar coisas com um tom de autoridade para as pessoas daquelas coisas que a gente nunca se convenceu em seguir. Então a gente precisa ser realista, não só os palestrantes espíritas, mas pastores, padres, né, as pessoas que estão dentro dos ambientes religiosos precisam ser mais humanos, né? Todos nós temos defeitos, todos nós, por isso que estamos no planeta Terra. Todos nós temos as nossas sombras e por isso nós devemos estar a cada dia nessa luta constante para tentar fazer com que a gente se compreenda e trabalhe isso dentro da gente para que a gente possa sair melhor nessa vida. Porque senão fica um discurso de um santo e aí as pessoas, puxa, eu não consigo alcançar esse santo. Essa pessoa é muito santa, essa pessoa é aquilo, aquilo outro. Esses dias eu vi
um post na internet, né? Dizia assim, depois de falar de mim, depois de fofocar sobre mim, algo assim, ore por mim, porque eu quero ser perfeito igual você. Então nós precisamos falar a língua das pessoas dentro das nossas condições e que estamos todos no mesmo barco. Há uma dificuldade nossa, da criatura humana, se compreender espírito. Há uma grande dificuldade nossa. A gente ainda não se convenceu que somos espíritos. Nós sabemos, mas nós ainda não se comportamos, nós não nos comportamos enquanto espírito. Nós não nos comportamos. Então as pessoas ali, naquele sepultamento, estavam falando isso, falando aquilo, coisas que logo, né, todos nós iríamos esquecer, porque a vida, ela nos pede essa correria do dia a dia, né? Nós estamos contaminados com as coisas, nossas responsabilidades naturais do dia a dia, aquela correria, e aí a gente acaba esquecendo e voltamos a brigar no trânsito, voltamos a brigar no lar, voltamos a ter aquela preocupação exacerbada com as coisas que muitas vezes não acontecem. Nós nos preocupamos à toa, a maioria das nossas preocupações acabam não acontecendo. Então as pessoas questionando diversos comportamentos da vida, puxa, nós deveríamos refletir mais, colocar o pé no freio, fazer isso, fazer aquilo, isso, aquilo outro. Um outro que eu estava conversando particularmente, ele estava me falando que estava tentando colocar o pé no freio, mas ele lembrou um negócio interessante. Ele disse, faz 10 anos que eu tomo remédio para ansiedade, para depressão, e aí, certa feita, eu fui no médico, o médico disse o seguinte, olha, eu vou passar um remédio para você, mas são 5 coisas, a quinta é o remédio, 4 coisas você precisa fazer. Colocar o pé no freio, não se estressar com nada, não isso, não aquilo. Aí ele disse para o médico, ele me contando, disse, doutor, se eu fizesse essas 4 coisas, eu nem precisava do remédio, né? Porque não é fácil, né? Não se estressar com nada, não brigar, não isso, não aquilo, não se preocupar, não é fácil, né? Não é fácil. A gente só vai conseguir entender de fato quando a gente se compreender espírito. Se compreender que somos espíritos, nós somos espíritos. E lidar com os acontecimentos da vida, com as pessoas da nossa vida, com tudo que nos cerca enquanto espírito. Aí, talvez as coisas fiquem mais brandas um pouco. A dor, o sofrimento, a aflição, talvez não venha com essa tamanha força que vem hoje. Quando faltar alguma coisa, uma pressão exacerbada, ou a perda de alguma coisa, nós iremos nos lembrar que somos espíritos. Nós somos espíritos. E o filho dessa senhora que desencarnou é uma pessoa bem religiosa, muito religiosa. O sepultamento foi no domingo, na terça-feira ele foi para um jogo de futebol. E aí postou ele jogando futebol. E algumas pessoas, 2 pessoas disseram, puxa, como assim? A mãe faleceu e ele está no jogo de futebol? Como assim? Isso, aquilo, outro. Então as pessoas acabam julgando o outro, né? Nós tentamos combater no outro aquilo que existe dentro de cada um de nós. E ele é uma pessoa bastante religiosa. E hoje, pela manhã, ele estava me contando. Eu, de fato, sinto e vou sentir até a minha morte a perda da minha mãe, com certeza. Mas os ensinamentos religiosos acabam me dando forças para que eu não desista. E é isso mesmo. E é isso. Né? Ensinamento religioso é isso. Né? Nós sabemos, no mesmo cemitério que ela foi sepultada, minha mãe também foi, em 2015, 1º de junho de 2015. Enquanto estava vendo ali a missa, houve a missa antes, né? O velório, aí eu fui procurar, fazia tempo que eu não tinha ido lá. Quando minha mãe faleceu em 2015, eu ia lá todos os dias. Todos os dias eu ia lá. Fazia uma prece, voltava para o trabalho. Depois, com o tempo, eu já não fui mais. E aí eu procurei, achei o
túmulo dela, vi a foto dela lá, 10 anos que ela se foi, ainda hoje dói e me deixa saudade. Natural que se ocorra um filho nosso, um pai, uma mãe, vai morar em São Paulo, vai morar em algum lugar, a gente não vê, a gente já sente. Imagina ele desencarnar, onde você não vai ter mais aquela convivência, nem vai conseguir falar mais com aquele personagem, com aquele espírito que foi seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu tio, seu avô, sua avó. Foi, porque não é uma condição eterna. Não é uma condição eterna. Ser pai, ser mãe, ser tio, ser avô, não é uma condição eterna, é uma condição temporária. A família é constituída para que a gente possa exercer o amor dentro dela e que esse amor sirva de aprendizado para que a gente possa expandir para a Terra, para o universo. Esse é o propósito. Não é a gente amar apenas aquelas pessoas que estão ali, é eu aprender ali dentro que é o amor e seguir em frente. E expandir essa ideia. Outro dia um jovem, um colega, ele é de outra denominação religiosa, e ele é evangélico, e ele tem uma visão bem ampla sobre a vida. Ele estava refletindo comigo sobre amar os inimigos. Como amar os inimigos? E não é inimigo uma pessoa que veio e deu está ali no carro, cortou seu caminho no carro. Não é inimigo alguém que veio... Não, inimigo. Alguém que lhe fez o mal. Alguém que fez um mal profundo, que causou aquela dor tamanha. Ali, sim, é seu inimigo. E nós estamos... E se, eu falando para ele, e se a reencarnação ajudasse nesse processo? De repente, a gente só consegue amar o inimigo se ele nascer dentro do nosso lar. Aí a gente se esforça. Muitas vezes nós vemos alguns embates dentro do lar, mas fica aquela incumbência moral para o ser tentar respeitar aquilo. Mas se ele me matou em outra vida, se ele me roubou em outra vida, se ele isso... Mas hoje ela é minha mãe, hoje ela é meu pai, hoje ela é meu filho, é minha filha. Fica mais fácil da gente amar o inimigo. Então, hoje, na condição que a Terra se encontra, é claro que existem casos raros de pessoas que conseguem acolher, respeitar o inimigo. Existem casos raros. Há algumas décadas atrás, teve uma senhora que morava sozinha com o filho nos Estados Unidos e, de repente, chega na porta dela, alguém bate a porta e diz: seu filho acabou de ser assassinado. Ele estava em uma festa aqui próximo e foi alvejado com um tiro. E ela: não, como? Só tem eu e ele, só vive eu e ele aqui dentro, ele é meu braço para tudo, ele é que faz... Não, meu filho foi lá, chorou ali, deitada em cima do corpo do filho dela. Quem foi que matou meu filho? É um outro jovem, da mesma idade dele, um outro jovem, mas foi pego e vai ser preso. E aí, certo dia, ela disse: eu gostaria de conhecê-lo. E alguns anos depois, ela foi lá conhecer ele. À primeira vista, ela não se sentiu confortável, depois foi voltando, e todos os domingos ela visitava ele, passou a visitar ele todos os domingos. Levava as coisas que ele precisava. Ele não tinha pai nem mãe, ele era sozinho. Então ela passou a ser um suporte para ele. E ela levava as coisas, fazia algumas coisas. E certo dia ele disse: eu tenho uma novidade para lhe contar. Dia tal, eu vou receber a absolvição não, vou sair, né? Vou sair da cadeia. Dia tal, eu já vou já ter pago, né, todo o regime. Eu sei que não quitei com nada, mas para as pessoas que aqui estão na Terra, eu já cumpri a pena que foi imputada a mim. E ela disse: e você vai para onde? Eu disse: eu não sei, eu não tenho para onde ir. E ela disse: você vai morar comigo a partir de hoje, a partir do dia que você sair. E vivem juntos. Você vai ser meu filho. Vou lhe chamar de filho. Posso lhe chamar de mãe? Sim, pode. E vivem juntos. Raríssimos
os casos, né? Para não dizer que não existe, né? Então, raríssimos. Eu tive contato com esse caso, então existe, mas é raro. Mas para a maioria dos habitantes aqui na Terra, amar os inimigos é uma condição impossível. Imagina se tivesse escrito no Evangelho: será salvo aquele que amar o inimigo. Aí o negócio estava feito para o nosso lado. Então, e se a reencarnação acabasse nos ajudando? Então, tudo isso são reflexões que a gente precisa fazer numa condição mental de espírito. Eu sou um espírito. O que é que pode fazer mal a um espírito? Nada. Nada pode fazer mal ao espírito. Ao corpo, sim. Uma unha encravada faz mal. Se eu perder isso, faz mal. Se eu levar uma topada que faz mal, uma pressão, roubar meu carro, isso, aquilo. Um exemplo, roubar meu carro, para mim é horrível. Para mim, enquanto personagem, enquanto Milton. Para o espírito é um exercício de pura grandeza. Porque o espírito, eu enquanto espírito, eu vou entender que eu não estou aqui eterno. Eu estou aqui, eu sou um personagem, estou aqui para uma vida de 80, 90, 100, 60, 50 anos só. E eu só levo, é o que diz Divaldo Franco, mais ou menos recém-desencarnado: o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Então, nós estamos aqui para ser, não para ter. Então, quanto mais oportunidades de crescimento o espírito tiver, melhor. Então, essas coisas fazem bem para o espírito, se ele souber aproveitar a lição. Enquanto mais próximo eu estiver da matéria, do corpo, isso é um caos, que pode levar, em alguns casos, pessoas. Não sei se vocês já tiveram contato com casos que me contaram, eu nunca li nada sobre, nem vi nada sobre, mas há muitos anos, talvez tenham lembre, há umas décadas e décadas atrás, no banco, acho que foi o Banco do Brasil, foi demitido várias pessoas, de alguns bancos, e várias pessoas, não sei qual foi o banco, mas foram demitidas diversas pessoas que acabaram cometendo suicídio. Algumas delas cometeram suicídio por conta da demissão. Então, tem pessoas que não suportam, né? Acho que ano passado tinha um empresário do sul do país que tinha várias posses, muito dinheiro, mas de repente ele não conseguiu manter aquilo, quebrou, acho que um sócio, não sei o que aconteceu, mas ele quebrou e aí ele não conseguiu suportar uma vida simples. Ele se matou, ele matou todos dentro de casa, todos, né? A esposa, a sogra, os filhos, e se matou, por não conseguir suportar uma vida simples. Enquanto eu estiver pensando na vida enquanto um corpo, eu vou estar nutrindo o egoísmo, o orgulho, julgando as pessoas. Mas se eu tiver com essa noção de que somos espíritos, vamos passar dificuldades. Não é fácil, porque nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações, não é um planeta que está escrito paraíso. Não é paraíso, é um planeta de férias, não. É um planeta de testes. Convite ao teste constantemente. Ele nos convida todo instante para que a gente possa ser testado. Pena que a gente ainda não consegue aproveitar todas as lições, porque não são grandes lições, são lições pequenas, detalhes que acabam se passando e a gente não observando. Da última vez que eu vim aqui, eu acho que eu contei, quando mês passado, eu fui no oftalmologista, fui no médico, o médico disse: olha, precisa de um parecer urgente do oftalmologista. E aí, aqui no prédio tem um oftalmologista que fica ali numa clínica tal, você vai lá e veja se você consegue ser atendido, porque eu preciso de um parecer urgente, que eu só vou sair daqui quando você voltar com esse parecer. E aí eu desci, já era mais ou menos umas 11h30, desci lá no consultório. Quando chegou lá no consultório, falei com a mocinha lá: mocinha, eu preciso desse parecer aqui, será que tem algum médico que possa me atender? Ela: não, como assim? De pronto assim? Não tem, você tem que marcar. Você marca: não, mas o médico está me esperando, o outro: não, mas aí não pode. Eu disse: puxa, mas será que o médico X, o médico Y não pode me atender? Não pode, porque assim não é assim que atende. Não, mas tem urgente aqui, será que você não consegue? E aí ela ficou meio assim: não,
ficou pensando. Enquanto ela estava pensando, aí eu fiz uma oração bem rápida. Senhor, ajuda-me, né? Eu já fiz minha parte. Falta a tua, Senhor, né? Está pesado para mim, me ajuda aí, mais ou menos assim. E ela pegou minha receita e saiu, né? A receita não, a requisição. Aí saiu. Quando ela voltou, ela disse, tem um médico para ele atender. Faltam dois ou três pacientes, o próximo é você. Opa, minha oração serviu. E eu fui, pode ficar sentado ali, depois você faz daqui a pouco eu chamo para você fazer a ficha. E aí eu sentei, enquanto eu estava ali sentado, uma senhora, pulando uma cadeira, na terceira cadeira tinha uma senhora, e a senhora estava olhando bastante para mim. Ela olhava bastante, então acho que querendo falar, né? Então aí eu olhei para ver se ela estava olhando mesmo, ela estava olhando, e daí ela disse, o senhor veio fazer um exame aqui, e eu não estava com vontade de conversar. Eu não estava com vontade de conversar, estava com vontade de ficar ali calado, pensando no meu problema, né? Mas fiquei naquilo. Vejo como são as provas e os convites da vida. São detalhes, não são coisas grandes, são coisas pequenas. E aí eu fiquei ali, né, sem querer conversar, e aí ela disse assim, aí quando ela me perguntou, eu pensei se eu respondo, não respondo. Aí eu voltei e disse, sim, vim, mas voltei, né, porque esse olho meu aqui, ele não está enxergando na frente, mas ele enxerga, é igual aquele pessoal que diz que não escuta nada, mas escuta tudo, né? Eu não escuto nada, mas você falou baixinho, ele escuta tudo. Mas aí eu falei e aí voltei, mas sem querer falar, então, mas de repente algo puxou minha orelha, né? Peraí, você fez uma prece e aí você foi ajudado. Uma equipe espiritual, né? Você fez uma prece para alguém espiritual. E esse alguém espiritual intercedeu, né, e fez com que a mocinha saísse dali e fosse falar com o médico. Já tinha outro espírito ali perto do médico, disse, atenda. Ele foi, atendeu, e aí você recebeu a bênção, certo? Aí agora tem alguém precisando conversar. Você pode retribuir isso, pelo menos? Veja como é. Veja como é. E a gente perde isso. Quantas vezes nós recebemos um bom dia e não damos nem bom dia? Quantas vezes alguém para no trânsito para a gente passar e a gente não para? Quantas vezes a gente recebe alguma coisa? E são detalhes. A gente acha que a evolução, o despertar, a iluminação vem com coisas grandes. É a perda do pai, a perda da mãe, a perda do filho, um emprego. Não. Esses são eventos esporádicos que acontecem de vez em quando. A gente só tem um pai, uma mãe, um avô e uma avó. Né? 2 avós e 2 avós. Então, se suportar isso, eu já cresço? Não. É estar com olhos abertos para enxergar de fato o que importa na vida. E o que importa é essa inclinação para o outro. Essa sensibilidade para a gente conseguir desenvolver essa compaixão. Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, em seguida, o segundo livro publicado foi o Livro dos Médiuns. Em terceiro lugar, na terceira publicação dele, né, claro que teve as revistas espíritas, mas o terceiro livro dele foi o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a gente luz para essa mensagem divina de Jesus, essa mensagem cristã, para que a gente consiga encontrar ali a chave, porque todos nós, né, consigamos encontrar ali a chave para que a gente possa renascer, tal qual o versículo 3 do capítulo 3 de João 3:3, que diz, né, segundo João, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Renascer. E esse renascer, segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 56, ele quer dizer, renasce agora para o propósito da vida, tentando vencer antecipadamente os obstáculos que estão à tua volta, né? Os obstáculos, os desafios, as aflições que estão em nossa volta, tentando vencer a nós mesmos, porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós só precisamos vencer a nós mesmos, não são os outros. Os outros são apenas portadores de alguma coisa. Cada um tem suas convicções, cada um tem suas inclinações, cada um tem seu caminho. E Jesus, quando trouxe sua mensagem,
Parece-me que ela ficou um pouco perdida ao longo dos séculos. E Kardec resgata isso. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz isso, né? O que importa para a gente nos Evangelhos é o ensino moral. É o ensino moral. Não são as palavras, não são as predições, não são os milagres, não são os atos comuns da vida do Cristo, mas sim aquilo que comunga com todas as religiões, que fala de Deus, que fala do bem, que fala do servir. E aquilo que comunga são, de fato, a mensagem moral do Cristo. Por isso que Kardec traz isso, né? Resgata isso, né? Tenta resgatar isso, traçando ou jogando luz para aquelas palavras de Jesus, que Emmanuel faz também muito bem, quando ele pega todos esses versículos, no Evangelho por Emmanuel, nos livros, e acaba trazendo para a gente mensagens edificantes, para que a gente possa, para que todos nós possamos a cada dia tentar separar talvez alguns minutos, né, dessa corrida, né, atordoada que todos nós vivemos, né, nesse embate total, para que a gente possa separar. Se a gente não conseguir separar algumas coisas para uma leitura, para uma reflexão interior, para que a gente possa tentar nos encontrar, né? Tentar nos encontrar enquanto espírito, vai ficar bem difícil. A gente vai passar reencarnação, né, por reencarnação, e as coisas vão ficar bem complicadas, porque a gente vai lidar com as pessoas enquanto pessoas, e nós precisamos lidar com as pessoas enquanto espírito. Lidar com as pessoas enquanto espírito. Emmanuel diz que não há nenhum espírito perfeito que não tenha nada a melhorar. E não há nenhum espírito imperfeito que não tenha nada de bom. Então todos nós temos. Jesus, quando lidava com as pessoas, ele tinha um profundo respeito pela evolução de cada um. Porque Jesus era a evolução máxima, né? Está aí no livro dos Espíritos, né? O espírito mais perfeito que habitou a Terra. Se é o espírito mais perfeito que habitou a Terra, então ele, já na época da sua formação, né? Formação da Terra, Jesus já era, né, já estava em um nível inimaginável para a gente. A gente não consegue entender, nossa capacidade de compreensão vai até o que Emmanuel tenta trazer para a gente, né? Ali algumas coisas, principalmente Missionários da Luz, alguns livros ali que traçam algumas coisas, mas foge para a gente essa evolução de Jesus, essa evolução dos Cristos, né, desses espíritos puros que já deixaram a Terra, né, já estão em outros mundos, que aí foge da nossa capacidade. Então, para um espírito que tem uma evolução máxima, conversar com espíritos que habitam um mundo de provas e expiações, se não tiver essa evolução, né, essa compaixão, esse amor, é impossível. Porque ele lidava com as pessoas sabendo, porque ele já sabia, ele olhava para a pessoa, já sabia qual era o espírito que estava habitando aquele corpo. Já sabia das suas inclinações, já sabia das suas boas e más inclinações, já sabia do que a pessoa poderia compreender, e a partir daí ele ia com profundo respeito, falando na linguagem da pessoa. Essa pessoa tem filhos, vou falar sobre filhos. Essa pessoa trabalha com campo, essa trabalha com animais, essa trabalha com isso, com aquilo. Então ele trazia as suas parábolas, suas histórias, falava pouco ou falava muito, não escreveu nada, assim como Sócrates, mas trouxe uma mensagem, deixou, né, uma mensagem para a posteridade, que cabe a gente não esquecer, né? A humanidade não vai esquecer, mas os habitantes da Terra esqueceram de fato a sua mensagem e deturpam, na maioria das vezes, trazendo um caminho, um sentimento um pouco. Emmanuel diz isso, né? A maioria depois dos mártires e dos apóstolos, a maioria dos divulgadores da mensagem cristã deixa dúvidas em quais sentimentos as pessoas devem seguir. Emmanuel diz isso. Qual caminho deve seguir? Porque uns dizem que devemos ter, vamos prosperar, é para enricar, é para isso, se você vai ganhar isso, não é nada disso. Enquanto corpo, sim. Enquanto personagem, sim. Vencer na Terra, enquanto corpo, ter um emprego, ter um carro, ter uma casa, ter isso, mas nós não somos corpos.
nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E nós, não sei se vocês já leram aquelas pesquisas, de vez ou outra, sai algumas pesquisas sobre com aquelas pessoas que estão no leito de morte, da área oncológica, da área do câncer, de várias áreas, as pessoas falando. Esses dias, há pouco tempo, eu vi um vídeo, as pessoas falando, se você pudesse voltar no tempo, o que é que você faria? O que é que você desejaria fazer? O que é que você não fez? O que você fez e não gostaria de ter feito? E as pessoas, 100% das pessoas, pelo menos é o que mostram nas pesquisas, nunca dizem era para eu ter deixado uma casa, era para eu ter comprado mais casas, mais carros, era para eu ter ido mais em festas, era para eu ter viajado. Não dizem isso. Dizem, era para eu ter desacelerado mais um pouco, era para eu ter prestado mais atenção em mim, era para eu ter olhado mais para mim do que para as outras pessoas, era para eu ter controle sobre minha vida, sobre os meus desejos, não ser o desejo das outras pessoas. É tudo nesse sentido, nesse significado, né? E por isso que a humanidade está passando por uma pandemia, né, na questão da ansiedade, na questão da depressão. Porque as pessoas estão fazendo... Isso não é mal, né? Isso é um sinal provavelmente positivo. É quando gera aquele caos interior, que as pessoas ficam com aquele vazio sobreposto e acabam não encontrando uma solução para aquilo. Isso é um sinal, isso é um convite para um mergulho, para que a pessoa comece a olhar mais para dentro de si, porque nada lá fora preenche. Nada lá fora está preenchendo, está fazendo com que aquilo seja alimentado, mas as questões interiores estão clamando por socorro. Estão clamando, estão realmente gritando ali por uma voz. E a gente precisa um quanto antes, porque a vida ela passa rápido. A vida ela é um sopro, né? Ontem a gente tinha 20 anos, 30 anos, 40 anos. Passa muito rápido, passa muito rápido. Cada um de nós devemos realmente fazer esse esforço, né? Para a gente tentar, de fato, conseguir nos encontrar enquanto espírito, nos entendendo nessas nossas inclinações, e tentando, de fato, nessa compreensão do outro, através desses convites que a vida acaba nos fazendo a todo instante, a gente consiga desenvolver a compaixão, consiga desenvolver, de fato, aquilo que, de fato, alimenta o espírito, não o corpo. São caminhos diferentes, né? Quanto mais sentimentos materiais, quanto mais ambições e desejos materiais, não estamos falando aqui de forma de julgamento, claro, mas quanto mais isso, maior a probabilidade de sofrimento, maior a probabilidade de apego. Quanto mais apego a algo terreno, mais difícil é de eu me inclinar para uma ideia sublime, para uma mente mais sublime, para uma mente mais espiritual. Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, ele é o primeiro, em números de habitantes, né, ele é o primeiro país espírita do mundo. O maior número de espíritas no mundo está no Brasil. O maior número de católicos está no Brasil. Segundo maior país cristão do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, o Brasil é um país altamente religioso, primeiro em católico, primeiro em espírita, segundo em cristão, onde reúne todas as religiões cristãs, ele é o segundo, só perde para os Estados Unidos. E mesmo assim, como o mundo, o Brasil, a gente não vê uma compaixão, a gente não vê as pessoas se olhando, as pessoas se cumprimentando, a gente vê tantas coisas, brigas, violências, né? Essas polaridades aparecendo, como assim em um país altamente religioso igual ao Brasil? Talvez a gente ainda não conseguiu entender a mensagem cristã, porque a mensagem de Jesus não era assim. A mensagem de Jesus não era assim. A mensagem de Jesus era de compaixão, era de amor, amar o próximo,
né? Então, a mensagem de Jesus era uma mensagem acolhedora, uma mensagem humana, né? Mas como assim o Brasil é altamente religioso e ainda, né, a violência ainda permeia, a corrupção ainda assola o Brasil, né? Muitas pessoas ainda com grandes dificuldades, muitas pessoas nas ruas, órfãos, isso, aquilo, outro. Como assim um país altamente religioso? Não dá para entender. Não dá para entender. Nós viemos, nós abraçamos uma religião para que a gente possa aprender. Assim como nós vamos para uma escola, para uma universidade, para uma faculdade, nós vamos aprender um pouco. Os livros de Emmanuel, se a gente não vier numa casa espírita, como é que a gente iria compreender ou ter acesso? As palestras servem para isso, tópicos interessantes para que a gente possa tentar trazer aqui um esclarecimento maior, e as pessoas que gostarem do tema, vá em casa e olha, pega um livro, dá uma olhada, verifica, né? É isso que Kardec coloca na introdução do Evangelho, a universalidade, né, da comunicação dos espíritos, a comunhão de pensamentos, né, entre os espíritos. Kardec não escutou um espírito, escutou vários. Então, ele pegava um tema, distribuía para vários espíritos no mundo. Diversas casas espíritas, chegava, comungou do mesmo pensamento, não tinha um pensamento diferente. Opa, não tinha uma ideia diferente, tem uma ideia diferente de todos os outros 100. Opa, essa aqui está um pouco estranha. Até Kardec entender que os espíritos somos nós, quando perdemos o corpo. Não ficamos nem melhores nem piores. Às vezes ficamos até pior, melhor não. Mas às vezes ficamos tão pior porque a gente não aceita esse desencarne, porque às vezes a saudade bate, porque às vezes há aquele choque de realidade, então a gente acaba não entendendo bem o desencarne. Mas ninguém fica melhor. Então, do outro lado, tem pessoas igual a gente, apenas deixaram o corpo. Então, se a gente não se esforçar um pouquinho para tentar manter a casa espírita, o templo, a igreja dentro da gente, durante os dias, vai ser muito difícil da gente conseguir avançar, né, nesse mundo, que a proposta é essa, sair da terra melhor do que a gente chegou. Gratidão a todos vocês.